Olá, estamos aqui em mais um episódio de Pod Doutoras, um ambiente, né, um bate-papo para a gente conversar sobre direito das mulheres. E eu te convido a permanecer aqui e ficar até o final, porque hoje é um tema complexo. E eu vou ler uma reportagem que saiu no noticiário que diz: médica nega atendimento e grávida dá à luz no chão do hospital no Rio de Janeiro. Então hoje o tema é sobre violência obstétrica. Bom, vamos lá. O tema de hoje, violência obstétrica, não é um tema muito fácil de conversar, né? Mas eu acho que é super importante a gente falar sobre ele. E eu quero começar a gente destrinchando o que é violência obstétrica. Primeiro que muitos médicos se negam a até utilizar esse termo de violência obstétrica, né? Sim. Porque falam que... É um termo mais jurídico, né? Exato. Foi criado para poder expressar o que acontece. Né? Para poder nomear também a violência para que pudéssemos buscar reparação para essas mulheres no judiciário. Exatamente. Então, a violência obstétrica, por definição, é uma violência praticada contra a mulher, seja na gestação, no parto ou no pós-parto, e que é uma violência muitas das vezes sutil, e a gente vai destrinchar um pouquinho aqui, porque, por exemplo, né, omitir informação sobre o procedimento é um tipo de violência obstétrica, por exemplo, né? Você falar algumas coisas durante o parto, né? Fala mais baixo, mãezinha, que você tá gritando muito. Isso é violência obstétrica, é violência na forma verbal. Então, assim, são vários... Realizar alguns procedimentos que a mulher não concorda, exatamente, né? Ou que e ela desnecessários, não sabe, pela literatura, né, mais atualizada, baseada em evidência científica, é desnecessário. Então, a episiotomia, que é o corte lá no períneo, né, no canal entre, né, é um tipo de violência obstétrica que eu diria, né, muitos que estudam sobre isso, é um tipo de mutilação genital à mulher, né. Então, a mulher, ela tem consequências da episiotomia para a vida inteira. Essa mulher, ela não vai ter a mesma vida sexual a partir daquela violência. Então, assim... São várias outras que a gente vai conversar muitas aqui. vezes sem explicar, né, pra mulher, por que tá fazendo aquilo. É porque o corpo da mulher naquela situação do parto é do médico, né? O médico tem um poder Vamos ali. fazer logo o parto, né? Sim. E aí, muitas vezes, esse corte é justamente para acelerar esse processo. Exatamente. Né? Todo mundo quando a mulher conhece não tem uma passagem. Exato. Todo mundo conhece uma mulher que já sofreu violência obstétrica. E hoje a gente vai falar uns relatos aqui das nossas amigas, das nossas mães. Talvez. Dos nossos também. Vamos botar tudo aí na mesa. Então, assim, a violência obstétrica é isso por definição. Se você passou por algo, comente aqui pra gente ler, pra gente te ouvir, porque a gente tá gostando muito desse feedback de vocês, né? De outras colegas nossas, de outras mulheres. Então, comente aqui, conte pra gente como é que foi seu parto, porque a gente quer cada vez mais dar visibilidade a esse tema, tá? Então, quando acontece, eu já respondi, que pode ser na gestação, pode ser no parto, pode ser no pós-parto. O fato é que a mulher, estando nesse estado gravídico, ela pode estar submetida aí a uma violência obstétrica, tá? E os tipos de violência? Eu já dei um spoilerzinho, né? Os tipos de violência, a violência verbal, por exemplo, essa, que parece ser super sutil, né, gente? Do tipo, ai, mãezinha, a mulher tá em contração, tá em trabalho de parto. Ela vai gritar, ela vai se manifestar oralmente. Inclusive, é uma das formas para que acelere esse processo, né? Porque, assim, eu tive uma doula. Pra quem não sabe, doula é uma pessoa que te acompanha durante a gestação, né? É uma pessoa que tá ali pra te acompanhar durante o parto, caso você queira. É uma pessoa que vai tirar suas dúvidas, é uma pessoa que vai estar ali pra te acolher. Trazer informação de qualidade, Trazer informações, inclusive, sobre a violência obstétrica, exatamente. né? Muita coisa eu aprendi com a minha doula. De saber o que podia, o que não podia. A gente tem uma imagem muito assim, pelo menos eu tinha, acredito que algumas pessoas... Que é uma coisa desnecessária, né? Doula é meio... Não, eu não ia falar isso. Eu ia falar do parto. A gente imagina o parto como novela, né? Que é aquela mulher deitada e fazendo aquele esforço, aquela coisa. Aquela bolsa que estoura, às vezes nem estoura. Então, nem sempre né? Cada mulher tem. E aí, inclusive, deixo aqui uma dica maravilhosa. O Renascimento do Parto. 1, 2 e 3 da Netflix. Sim. Perfeito. Eu vi os 3 e assim, eu acho
acho que isso que me deu a expertise e a força para conseguir fazer o meu parto. Para quem não sabe, eu pari sozinha em casa. Muito maravilhosa! Depois eu faço esse relato. Mas é isso, para mim foi muito importante ter o acompanhamento da doula, né? Ter as informações que ela estava ali me passando e buscar mesmo esses outros canais. Porque assim, fiz o meu pré-natal pelo SUS, foi maravilhoso, não tenho do que reclamar. A equipe que me atendeu foi ótima, fiz todos os exames, tudo bem. Mas não tive esse mesmo nível de conhecimento, né, de informações que eu tive com a minha doula. Então, eu sei que eu tive esse privilégio, né, de ter a doula ali me orientando. E você também quis, né, buscou informação. Sim. Esse movimento proativo de você ir lá e buscar informação. Sim. Porque a gente tá falando de um momento único da vida, cara. Sim. A gente tá falando do momento... Mas a doula é um serviço pago. No meu caso, pelo menos, foi. E a gente sabe que nem toda mulher tem acesso. Tem. É muito melhor que elas tenham acesso também a um parto humanizado, né? Um atendimento humanizado nas redes hospitalares, pública ou privada, né? E não sofram violência obstétrica. Né? Exatamente. Por isso, como a Mariana falou, os médicos não admitem, né, a violência obstétrica. Para eles é um procedimento comum. Foi uma decisão. Que tem que ser feita. Soberana, a decisão Mas soberana. É uma conta que não bate, né? Porque se todas nós conhecemos uma mulher que sofreu violência obstétrica, por que não existe médico que cometeu violência obstétrica? Exatamente. E aí é importante a gente falar que existe uma via judicial para buscar essa indenização, né, que você tem até 3 anos do fato, né, do acontecimento, para ingressar com essa ação, para pedir o ressarcimento. Acho que dá pro tempo de eu pedir a minha. Exatamente. A minha também. Vou te contratar, hein, Mariana? E aí, no meu caso, como eu tive o parto em casa, a minha violência obstétrica foi sofrida logo que a gente chegou na maternidade, né? O médico que estava atendendo, ele fez aquela manobra de Christeler. Né? Que é aquela de empurrar a barriga para poder tirar a minha placenta. Gente, pra que saído. Isso? E eu falei pra ele que eu não queria, e ele não ouviu. Ele simplesmente falou, tem que tirar, senão vai infeccionar. Ah, meu Deus. E puxou. E aí foi a hora, porque assim, como eu tive em casa, eu não sei se eu tive laceração. Laceração. Que é quando... Então, ao contrário da episiotomia, que é um procedimento que você corta ali e faz aquele corte no períneo, a laceração é algo natural que pode vir a acontecer. E nem todas... da passagem da criança. Exatamente. E nem todas as mulheres acontecem. Pode vir a acontecer. Na ocasião, né, que a criança está saindo, pode vir a lacerar um pouco. Sim. E aí tem graus, né? 1, 2 e 3. E aí, a depender, você precisa de uma sutura e tudo mais. O períneo é a área da vagina até o ânus, tá? É importante falar. É meio de campo ali, né? É esse corte que a gente tá falando. E que é realmente para ter uma abertura maior, né? Só que tem médicas e doulas que dizem que, às vezes, que a episiotomia, ela pode gerar infecções e tudo mais, e ela precisa de ponto. Agora, a laceração não necessariamente depende do grau. E se recupera sozinha. Exatamente. Então, aí, só pra fechar o que eu tava falando, puxou a placenta, e aí, logo depois ele falou, você vai ter que tomar um ponto aqui. E aí, assim, até hoje, eu não sei se foi por conta do parto ou dessa manobra que ele fez. Ou seja, omitiu uma informação. O médico não foi transparente com a própria violência física. E aí, o mais, que é algo que eu não esqueço nunca, tive o parto em casa, meu filho foi comigo dentro da ambulância, agarrado em mim o tempo todo. Chegou hora dourada. Tiraram ele, simplesmente. Tiraram meu filho, não me comunicaram o que ia ser feito. Vamos limpar, vamos pesar, nada. Só simplesmente tiraram. Me levaram para essa outra sala onde o médico fez esse procedimento. E aí, quando eu fui colocada na cadeira de rodas para poder ir para o quarto, o médico gritou da onde ele estava, da outra salinha. Você tem ensino médio, né? Aí eu falei, não, eu tenho ensino superior, eu sou advogada. E aí? O tratamento dele foi outro, a partir de então foi outro completamente diferente. Ele deu o ponto, me explicando exatamente tudo como é que ia ser. Foi terrível, assim. Vamos falar sobre isso, que é a questão também, terrível. Fazendo um recorte, né, de raça. A gente sempre faz, sim. O racismo obstétrico no Brasil é imenso. Exatamente. As maiores violentadas, né, em violência obstétrica são mulheres pretas que acessam o SUS. Então, quando a gente fala disso, me lembra isso na hora. Sim, exatamente.
Existe essa hierarquia, né, de vulnerabilidade. Uma mulher com ensino superior não é tão vulnerável. Uma mulher branca com ensino superior, ela não tá tão vulnerável. Exato. Agora, uma mulher preta que não tem nenhum ensino fundamental, que acessa ao SUS... Pode parir no vagão do hospital. Exatamente, tal como essa reportagem que a gente leu, né? Aguenta mais a dor. É esse tipo de comentário que a gente escuta. Exatamente. O nível de... escolaridade. Não, de remédio também, né? A quantidade de remédio que dão para aquela anestesia e tal, que dão para aquela mulher preta é muito menor, porque se entende que, não, mas ela aguenta mais a dor. Ela é mais resistente, né? A gente tá falando do nosso Brasil escravocrata, exatamente, né? A gente tá falando de resquícios do... E mesmo eu sendo advogada, eu tendo conhecimento disso tudo, eu não consegui ingressar com a ação. Ainda tem um prazo, né? Porque são os 3 anos. Mas é algo que para mim... tira toda a minha felicidade do meu parto, que foi lindo, foi incrível, foi maravilhoso, mas toda vez que eu lembro disso é algo que me dói. Isso. E é muito difícil de eu comprovar, porque na sala estávamos só eu e ele. Exato. E a palavra do médico é soberana, né? Exato. Ele é o técnico que tá ali na sala. Exatamente. Como eu vou conseguir provar? Exato. Então, assim, a gente tá falando de um momento único da vida, das nossas vidas. É claro que você não precisa ser mãe. Vejam o nosso episódio anterior, que é sobre maternidade, né? Você não precisa ser mãe se você não quiser, mas se você optou por ser mãe, você precisa ser respeitada nesse momento e não sofrer violência. Então, assim, a gente quando fala de Brasil, para você parir de forma natural, como a Hannah fez, você precisa estudar muito, você precisa de muita informação. Você muitas das vezes precisa contratar uma equipe privada para você ter o parto que você quer, aquele redondinho. E o meu foi por uma negligência médica anterior, né? Porque eu cheguei na maternidade, fiz o exame de toque. Sim. Foi igual esse da reportagem, mais ou menos, né? Mais ou menos. A médica falou, não, um dedo com dificuldade, pode ir embora, que eu não teria passagem. Aí voltei para casa, e aí foi o momento que aconteceu. Eu não me planejei para ter em casa. Graças a Deus ocorreu tudo bem, mas assim, foi um risco tremendo. Sim. Tanto que a gente ficou mais tempo na maternidade, porque meu filho teve que fazer exames de sangue, ver se estava tudo bem, né? Cheguei lá com a pressão alta, foi assim, um momento tenso, embora eu guarde como um momento muito feliz, né, de ter dado tudo certo, não era o certo, porque ele poderia ter morrido nesse momento, entendeu? Poderia ter nascido com o pescoço enrolado, várias situações, e eu poderia ter perdido meu filho. Você estava sem assistência médica também. Por conta dessa negligência médica, que eu cheguei na maternidade já com dor, já sentindo, e ela falou que não, podia ir embora, me liberou para voltar para casa. Aí você pariu seu filho. E aí eu parei em casa. Na minha primeira gestação foi a mesma coisa. Eu voltei pra casa e tudo mais, ainda fiquei em casa o dia inteiro com bastante dor, voltei depois. Entrei em trabalho de parto ativo, só que elas resolveram que, não, tá muito tempo aí, né? Vamos induzir mais um pouquinho. E aí, nesse de vamos induzir mais um pouquinho, eu entrei em trabalho de parto ativo mesmo, de fase de expulsão, né, gente? Que é quando a criança quer sair e não tinha passagem. E aí, eu só fui vendo a enfermeira, assim, tipo, quem foi a enfermeira que foi lá falar comigo, desfalecendo, assim, ó, cesárea urgente. Ainda fomos nós pro centro cirúrgico. Olha o desespero, né? Então, na do Arthur, eu tive esse probleminha, né? E a do Matheus... Aí o Arthur foi cesárea, então. Os dois foram cesáreas. E o do Matheus, eu já sabia. Quando eu cheguei na maternidade, eu achei muito tranquilo, porque a médica falou, cesárea. Eu falei, dane-se, eu só quero tirar a criança daqui. Sim. Só que quando eu fui pro centro cirúrgico, né, gente, a minha bolsa estourou. Então, eu cheguei com bolsa estourada na maternidade. Depois de 17 horas, que era um tempo, um prazo máximo que elas poderiam esperar e evoluir, fui pro centro cirúrgico, só que eu já estava com contração e com 1 centímetro de dilatação só. E aí no parto do Arthur, eles me deram a anestesia antes de fazer qualquer outro procedimento. No do Matheus, eles fizeram outros procedimentos antes da anestesia. Então, colocaram a sonda. E eu sou muito sensível à dor, gente. Muito sensível à dor mesmo. De fazer unha, eu senti dor. Fazer sobrancelha, eu sinto muita dor. E aí, a enfermeira queria colocar a sonda. Eu tava com contração, com a dor da sonda. E eu gritava de dor. E aí, o meu corpo expulsava a sonda, né? E aí, ela foi super grosseira comigo. Ela falou, olha só, se você não colaborar, vai ficar muito difícil. E eu, assim, eu comecei a chorar. Meu Deus. Eu só lembro de sinceramente, naquele momento, você fica tão apavorada que eu simplesmente fechei a boca e chorava. Aí ela fez. Isso pra mim foi o mais doloroso. Quando meu companheiro entrou, que ele sentou do meu lado, ele perguntou por que eu tava chorando tanto. E eu falei assim, pelo amor de Deus, só não sai daqui. E a boca ficou ressecada durante porque dá um ressecamento, né? Durante o remédio, né? O medicamento. E aí, ele implorando pro médico pra poder molhar, pelo menos passar uma
uma gaze molhada, porque eu não tava conseguindo respirar. E assim, depois disso eu tive dentro, né, desenvolvi Baby Blues. Pra quem não sabe, Baby Blues é uma situação de extrema vulnerabilidade da mulher, né, ficar muito triste, chorosa. E aí você já se perguntou, eu acho que na terapia você já deve ter se perguntado por que muitas das vezes você desenvolveu. Exato. Olha assim, o tratamento que você recebeu. E eu tive aquela cefaleia pós-hack. Aham. Então, tipo, eles chegaram a chamar psicóloga pra ver se eu tava com depressão pós-parto, porque eu chorava muito. E eu Sim. falei assim, caramba, mas eu tô morrendo de dor de cabeça e ninguém me diz o porquê que minha cabeça tá doendo tanto. Porque, assim, eu fui bombardeada de informações de, tipo, ela pode morrer, ela pode ser isso. Seu filho vai morrer? Pode ser que e a aquilo, culpa vai outra. ser sua. E eu com dor de cabeça, e ninguém me explicava, ninguém me deu informação pra aquilo. Ninguém me deu informação. A omissão de informação é uma forma de violência. E aí você já fica em pânico, porque você já teve um parto difícil. Aí você tá com uma dor de cabeça, você não sabe por que você tá com essa dor de cabeça. Aí você começa a achar que você vai morrer. E aí o bico do seio tá rachado, você precisa amamentar. E aí você tá com dor de cabeça, não pode levantar pra amamentar, tem que amamentar deitado, um recém-nascido. Meu Deus. Assim, caótico numa sala com uma enfermaria, com outras crianças chorando o tempo todo, uma luz acesa, e você não melhora da dor de cabeça porque todo o ambiente ainda é propício para que você continue indo mal. Então, assim, violência traz violência. Violência traz violência. E você não consegue se defender. E a gente nem precisou a gente nem precisou contar relato de outras pessoas. Porque então, a gente gente aqui já assim, foi. Eu acho que toda mulher tem algum. Foi muito dolorido. Quando eu saí do hospital, eu lembro que minha mãe chegou, Graças gente. Aqui, a ó, Deus. fofoca, assim, coisa que não pode fazer, né? Minha mãe chegou e falou assim: o médico tá me dando um anti-inflamatório pra melhorar a dor de cabeça. Minha mãe, toma aqui um dipirona de 1 grama e vambora. Gente, 2 comprimidos depois eu já tava ótima, minha mãe. Vambora pra casa, que agora tu vai descansar em casa. Então, assim, não recomendo, gente, não se automedique, principalmente dentro do hospital, né? Mas, assim, né? Pra você ver o nível, né? Então, Naquele assim, momento. eu fico me perguntando o caso da Karen, por exemplo. Porque é muita coincidência, né? Que você desenvolveu Baby Blues, essa sensação de tristeza absurda. Óbvio, olha o cenário que você estava submetida, né? A mulher, nesse contexto de parto, ela precisa ter um acolhimento ímpar. Ela tá no momento único da vida dela. Não importa se você tenha 2, 3, 10 filhos. Cada parto é um momento único da vida. E você precisa de um acolhimento. E as equipes não estão preparadas. Principalmente quando a gente fala de plantão do hospital privado. Quando a gente fala de maternidade que não são referências, né, em parto humanizado. Então, a gente precisa de uma atuação muito maior. Mas nós, enquanto advogados, o que a gente... Hannah já deu o spoiler. A gente pode fazer valer a sua vontade através disso aqui, ó. Através de um plano de parto. É um documento que você coloca, parágrafo por parágrafo, a vontade que você quer ter, as suas vontades para aquele momento. Então, Hannah vai dar os exemplos que ela colocou, né? Sim. Mas esse plano de parto, ele possui validade jurídica. Então, se você tá aí gravidinha, você conhece alguém que esteja grávida, mande esse vídeo para ela entender melhor como ela pode se preparar, né, para esse momento. Esse plano de parto foi a minha doula, né? Como eu falei, eu tive acompanhamento, ela me trouxe já, eu só precisei ticar aqui, né, as coisas que eu gostaria. E ela foi me explicando e tal, mas eu acredito que na internet você consiga achar, né, um plano de parto, e aí você pode adaptar do jeito que você quer. E aí ele traz situações durante o trabalho de parto, se você quer a presença do pai da criança e da doula, né? Se você quer a raspagem dos pelos pubianos, porque ainda tem isso, né? Às vezes eles te obrigam a fazer e a pessoa às vezes não tá ali. Gente, vai sair pela vagina, não vai sair pela porra. Exatamente. Perfuração contínua de soro ou ocitocina, liberdade para caminhar, escolher a posição. Isso é muito importante, ficar. porque muitas das vezes a mulher, ela tem um tipo de violência que é submeter a mulher a ficar na posição ginecológica, aquela posição deitada. Que eu falei das novelas, né? Das novelas, tu tá deitada, gritando, não sei o quê. Mas, pela evidência científica, se diz que para parir de forma natural, você precisa se movimentar. O parto é uma coisa ativa, você precisa andar, caminhar. Sim. E aquela posição não favorece nem pra... Pois é, o meu parto, que foi totalmente instintivo, né? Eu tava ali sozinha, foi com o joelho no chão, o cotovelo na cama e aquela posição assim, sabe? Sim. Cócoras, né? Cócoras, sim, exatamente. E foi essa posição que... Porque a gravidade ajuda, né, gente? Na ginecológica, não. Exato. É porque parir, né? A gente tá parindo aí desde que o mundo é mundo, né? Desde que mulher existe, a gente tá parindo e normalmente a gente sabe parir, nosso corpo sabe parir e as mulheres pariam assim, né? Você precisa só ser respeitada, né? Nesse então, documentário do Renascimento do Parto, agora eu não vou lembrar qual dos 3, né? Eu lembro que tem essa questão de falar que não sei se foi
Dom Luís XIV, enfim, algum monarca sim, desse queria ver o queria parto. ver o parto das mulheres, e por isso as mulheres passaram a fazer o parto deitadas. Por Porque conta do ele rei. O rei acompanhar. Olha só, que loucura. Gente, pelo amor de Deus, isso me lembra muito o livro do Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que ela fala exatamente Inclusive, isso. recomendamos. Nós éramos, e ainda somos, existe esse resquício, objetos, à mercê dos homens. Então, Exatamente. assim, exemplo disso aí, a gente começou a ser forçadamente a parir, né, de forma, naquela posição ginecológica, porque um homem queria assistir o parto. Olha isso. Queria acompanhar. Então, assim, é um tipo de violência obstétrica. Você não precisa ser submetida a isso. Não, e muito importante que a escolha, né, aproveitando, emendando aqui, a escolha do acompanhante no parto é da mulher que vai parir. E ela tem esse direito garantido. E não, se vai ser o pai, porque eu lembro de um caso que eu vi, que eu não me recordo agora, até se for um caso de alguém próximo a mim, foi mal, não lembro mesmo. De que a mulher ela queria parir com o namorado dela, que era padrasto da criança, era o pai. E o pai estava exigindo o direito de ver a criança nascer. E aí eu falei, não, mas peraí, o direito de escolher o acompanhante é da mãe. Se vai ser o padrasto, se vai ser o pai, se vai ser a mãe dela, uma irmã, uma amiga, que o parto seja. É dela, gente. O parto é dela. Ou ninguém, ela também tem a opção de não querer ninguém. Ela também tem o direito de parir sozinha, mas ela tem direito a um acompanhante ou uma acompanhante. E a escolha dela. Doula. E a doula. Tá? Porque a doula é a equipe técnica. A doula não conta como acompanhante, então ainda tem isso. E aí, só assim, passando bem por alto para as pessoas entenderem o que é o plano de parto. Tem durante o parto também. Prefiro ficar de cócoras ou semi-sentada. Gostaria de um ambiente especialmente calmo nessa hora. Não vou tolerar que minha barriga seja empurrada para baixo, que é exatamente a manobra, né, que a gente comentou aqui. Aí tem após o parto, aguardar a expulsão espontânea da placenta sem manobras, tração ou massagem. Estava marcado, inclusive. Mas, enfim, aquela hora eu cheguei na maternidade na ambulância, né, gente? Eu nem lembrei. Porque a orientação, né, que a gente dá é que, por exemplo, você fazendo um plano de parto, que você pode fazer com a advogada ou por conta própria. Ou com a doula, Ou com a doula também. A orientação é você pegar esse plano de parto assinado e mandar para a direção do hospital, enviar previamente para o médico que vai te assistir, se você puder, né? Porque se você for no plantão, você não vai saber quem é. Mas já fazer valer a tua vontade. Deixar junto com os dos seus documentinhos, exatamente. Então, assim... A pessoa que vai te acompanhar saber que vai ter, né, esse plano de parto, enfim. E aí tem cuidados com a criança, caso a cesárea seja necessária. Porque é isso, a mulher pode escolher fazer cesárea ou não, né? E pode ser necessária também. E pode ser necessária. Em casos graves e tudo mais. Eu tenho um relato aqui que eu não posso ler porque ele é muito grande, mas... dentre as maiores violências que a mãe identifica aqui, eu não vou identificar a mãe, mas ela diz que ela ficou sem assistência médica. Então, ela e o pai da criança ficaram sozinhos na sala de parto o tempo todo. Meu Deus. Por causa da dor, ela vomitou muito e ela teve o bebê dela em cima do vômito. Nossa. Não limparam. Diziam pra ela fazer força o tempo todo, então ela não conseguia sequer respirar. Dirigido. E assim, o bebê voltava, ela não conseguia fazer força, porque ela já estava fraca, cansada. Quando ela estava com 9 para 10 de dilatação, que ela já fazia força involuntariamente, uma enfermeira começou a mandar ela fazer mais força. Sendo 10 já quase o máximo, né? E ela sofreu a episiotomia. Tá? Ela sofreu uma episiotomia muito profunda. E ela precisou tomar ponto. E aí, quando ela foi tomar ponto, falaram pra ela que estavam ali dando pouco... Falaram pro paizinho, estão nos dando pouco ponto pra não estragar pro papai brinquedinho usar. do pai. E tem o ponto do marido também, né? Não tem esse que deixa mais apertado. Exatamente. Né? Olha isso. Gente, para não, tudo, e o pai ficou assim, não, pelo amor de Deus, dá pra você ver a mulher, você tá falando de ponto pra mim. Exatamente. Daí o pai ficou assim, até o pai ficou assim, cara, constrangido, como assim? Né? Constrangido, porque assim, a mulher dele teve a neném dele, né, a esposa tava ali sofrendo muito, cansada, exausta, ela teve a neném durante a pandemia. E ela conta muito sobre isso, sobre a neném dela nascer do lado do vômito dela. E sendo que ela vomitou outras vezes, ele que limpava, porque não tinha quem limpar. E aí, pra fechar, né, com chave de ouro, ela vira o ponto do marido, o famoso ponto do marido. Porque nós somos objetos, né? Ela falou o quê? Não conseguia falar. Ela não conseguia falar nada. Ela não conseguia responder, né? Ela não conseguia responder. Mas você pensa, depois a gente pode até entrar em contato.
muitas mulheres, elas têm consequências para a vida sexual depois de muito tempo. Exato. Se fica muito apertada, né, porque é pro prazer do homem, ela não vai sentir prazer, necessariamente. Ela vai sentir dor. E Sim. o sexo não é dor, né? Desde o sexo é prazer. Isso já tá tudo errado. Não, fora que um ponto tem o risco da infecção, até pelo Exato. local que é, e dói, né? É Sim. um ponto. Muitas Então- mulheres até não recebem anestesia pra fazer o ponto, né? Você tem que dar uma anestesia local pra você dar um ponto ali. Então, assim, é uma coisa básica. Gente, você vai fazer um procedimento que vai gerar uma dor, né? Vai furar a tua pele. Você toma uma anestesia local. Muitas mulheres não recebem. Isso é uma forma também de violência, porque você é negligenciada de um medicamento que você tem direito. Então, assim, é muito doido isso, assim. E cada vez mais que a gente fala sobre violência obstétrica, sobre direito das mulheres, o objetivo é informar todas as pessoas que nos ouvem aqui, as nossas amigas. Karen falando, eu me lembrei da mãe do meu gente, sobrinho. Afilhado? Não, Ah. mãe do meu sobrinho. Ela também pariu, ela foi negligenciada de uma forma bizarra. Eu não me lembro do hospital aqui também, a gente nem vai falar. Deveria, né? Deveria, mas a gente não vai falar. Do tipo, ela foi lá, fez igual Hannah. Foi lá, ela falou, mãezinha, ainda vai demorar muito, vai pra casa. Ela foi pra casa, quase pariu em casa e foi correndo. Quando chegou lá, a fila tava imensa do atendimento e ela pariu no banheiro, sozinha. No banheiro sozinha, pegou o filho e tal, no banheiro do hospital. Então, Pois é. tal como esse caso que a gente divulgou lá no início, que a mulher deu a luz no chão do hospital, isso não é caso isolado, não, gente. Acontece Exato. todo dia, Não, porque e esse foi acontece divulgado, toda né? hora Acontece, acontece. inclusive, com famosas, Aham. né? Com pessoas Como brancas, foi o caso da ricas, Chantal, que foi por o caso da exemplo. Chantal, isso que eu ia falar. A Chantal tá grávida agora de novo, né? E aí, quando ela postou, anunciou a gestação, eu vi uns comentários assim: coitado do médico que agora vai fazer o pai dela. Coitada dela, que vai parir de novo e deve estar apavorada de Sim. parir de Não, novo. e eu li que ela fez um plano de parto. Eu li uma notícia Agora dessa. ela fez um Que plano agora de ela parto. fez um plano de Exatamente, uma parto. mulher branca, rica, lá de São Paulo. Ela foi Ela sofreu, violentada. Então, imagine nós, réis mortais. Então, assim, a grande questão, eu acho que, falando sobre violência obstétrica, é primeiro você se precaver. Então, o plano de parto é uma forma de você se precaver. Contratar uma doula é uma forma de se precaver. Obter informação de qualidade. Aí Sim. a gente tem acesso à informação. Basta pegar o celular e ver Netflix. Escutar a mas- gente aqui. Escutar a gente, compartilhar. Então, assim, informação para se precaver. Mas se aconteceu já, você pode buscar a sua reparação dos seus danos, tanto os seus quanto do seu filho, né? E isso cada vez mais tá sendo objeto na justiça, né? De ações indenizatórias oriundas da violência obstétrica. Procure saber dos seus direitos, Até para né? poder contar pro judiciário, pro Estado. Olha só, Exatamente. as violências, elas continuam acontecendo. Mesmo Sim. né, tendo leis e outras formas de cobrar por isso, elas estão acontecendo e não é pouco. Só que o problema é que as pessoas não têm acesso à informação Sim. para que elas possam, de fato, fazer essas denúncias, né? Para que Sim, isso possa, sim. de fato, E ter muitas uma vezes sanção. não conseguem por exemplo, prosseguir, os como conselhos é o meu regionais. caso. Não, como é o meu caso. Eu não fiz ainda. Talvez eu faça, mas eu não sei. Eu não sei se eu tô Sim. preparada Sim. pra emocionalmente, né? passar Pra por enfrentar isso. Tem isso também, E né? acaba- Essa dificuldade em denunciar, em correr atrás. Porque Exatamente. realmente é um momento muito delicado, muito difícil. É difícil você provar, por mais que Aham. exista essa possibilidade. É Por isso que difícil. é mais muito importante, além da informação, é levar uma pessoa, um acompanhante. Sim. Pensar quando pensar em acompanhante, pensar em alguém Que vai servir de prova, né? que vai Sim. ser. Não só alguém que seja uma voz ativa ali, né? Porque não Aham, adianta levar sim. nada uma pessoa que vai ficar ali assistindo. Vai a desmaiar. violência Tem pai que desmaia, né? Vê o sangue, já cai. Não, pra assistir mesmo e não só servir como testemunha, mas também para poder intervir caso seja necessário, porque Ser a porta-voz, né? Do direito daquela mulher assim, e não daquela dá pra criança. você deixar ela sendo, não, depois a gente cobra judicialmente. Gente, pelo amor de Deus. Aham. Tem que tentar cessar aquela violência na hora, né? Se não for Exato. possível. Né? Exato. Exatamente. Então, assim, eu quero falar um pouquinho do meu, né? O meu vai falar muito, mas só pra gente finalizar, eu acho que é um gancho. O meu teve omissão de informação, então foi negligenciada. Eu tive um quadro de hipertensão gestacional, então, por si só, era uma gravidez de risco, eu tinha que interromper antes. Só que, na hora que eu perguntei, eu me lembro exatamente, eu falei assim, mas doutora, tem chance do meu filho ir pra UTI? Ela, não, mãezinha, 5% de chance e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Meu filho foi pra UTI. Porque ele nasceu, ainda não estava totalmente desenvolvido o pulmãozinho e ele estava com aquela respiração ofegante, que tecnicamente é taquipneia transitória. E aí ele foi para UTI, ficou 10 dias comprometendo a hora dourada. Hora dourada? O que é hora dourada? Eu não tive, que é aquela primeira hora que você fica em contato pele a pele com o teu filho. Eu não tive hora dourada.
amamentação eu tive a minha descida do leite, que chama, né, a pojadura, no lactário do hospital, né, que foi um hospital privado, olha só, um hospital privado, tá, gente? E eu não tive esse approach todo, né, essa humanização mesmo de você, caramba, comecei a amamentar meu filho, né, ali numa coisa natural. Não. Então, 10 dias longe do meu filho, eu só via ele durante o dia, de noite eu ficava chorando em casa, né, sofrendo, com leite doendo, tudo. Então, assim, foram várias micro e macro violências que levaram a uma consequência psicológica para mim, para o meu filho, e hoje eu olho para isso como uma forma de também não levei para frente a título de denúncia, e eu entendo você, mãe, que não vai conseguir também, porque eu falei, gente, eu vou ter que reviver isso numa disputa judicial, Sim. sabe? Mas assim, falando de casos anteriores, os casos que eu tenho visto muito são consequências mais severas. Então a gente vê uma criança que teve uma consequência física mesmo, Sim. né? A título de formação, né? E aí essa mãe levou o judiciário. Mas se você tem forças que eu não tive, que Hannah ainda não teve, então Sim. faça isso, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mover o judiciário para ele olhar e a gente ter a justiça sendo feita, tá? A gente poderia falar muito tempo sobre isso. Mande seu relato aqui nos comentários, tá? Tem uma palavra final que vocês queiram dar? Se inscreva no canal, deixe seu like. Siga a gente no Instagram, que é poddoutoras, TikTok pod.doutoras. E é isso, gente. Pode entrar em contato com a gente lá nas redes sociais, aqui nos comentários. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, também não esquece de deixar o seu like, de seguir a gente. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Fiquem com a gente. Beijo.